Oi, tudo bom? Hoje nós vamos começar falando de tirinhas. Já ouviu a palavra tira? É quando a gente rasga alguma coisa ou corta e aparece de verdade um pedaço retangular, comprido. Nós chamamos isso de tira. E por causa dessa ideia, as histórias em quadrinhos, quando elas aparecem com poucos quadros e formam uma tira, nós chamamos de tirinha. Primeiro texto que nós vamos ler texto, isso mesmo, nós vamos ler um texto que é imagem. Por quê? Os textos de imagem também são lidos. Nós olhamos o que há nele, então, personagens, se há alguma outra imagem como árvore, flor. Então, textos com imagens também são lidos. E no caso da tirinha, a gente costuma usar e unir palavras com imagens. Quando nós temos um texto só de palavras, nós dizemos que esse texto é um texto verbal. Quando nós temos um texto só de imagens, nós dizemos que ele é não verbal, ou seja, só tem imagem, não há palavras. Neste caso aqui, essa tirinha apresenta as duas formas. É um texto verbal, linguagem verbal, porque contém palavras, e não verbal porque contém imagens. E para entender, então, esse texto, nós temos que ler as imagens, ler as palavras e uni-las para termos uma compreensão total. Então, vamos ao texto? Tirinha 1. Nós temos aqui, vamos ler a imagem. O Garfield está super satisfeito, a língua para fora, que demonstra que é alguma coisa muito saborosa. Está com água na boca. São pirulitos. Esses pirulitos, cada um deles tem a letrinha do nome do Garfield, porque está apresentando a tirinha que nós vamos ler, o personagem principal dela. Garfield está então lá em pezinho e aparece alguém, alguma coisa, né, chamando. Quem é que o salva? Diz: saudações, a balança. Eu sou uma nova balança multifuncional diagnóstica. Eu tenho tela digital e sistema de voz para falar as medidas até 500 quilos. Eu também calculo dados de porcentagem de gordura, índices de massa muscular, pulsação, temperatura do corpo, nível de oxigênio, pressão sanguínea e níveis de açúcar no sangue, contagens de HDL e LDL e eletrocardiograma. Por favor, suba. Quando o Garfield sobe, a balança diz: minha nossa! Tirinha 2. Toda vez que você diz não gostar da fruta X, detesto, o universo fica bastante chateado. O chão tremeu e manda logo a reação. Estudos afirmam que fruta X é saudável. Consuma diariamente. Fruta X, a chave da vida eterna. E aí a gente tem essa carinha zangada, né? Do personagem que é uma Joana. Página 40. Releia as tirinhas. Agora responda. Que tema é tratado na tirinha 1 e na tirinha 2? Todos os dois vão falar sobre alimentação, saúde. Ok? Vida saudável, relacionada à alimentação. B. Você observou que há um assunto em comum entre as duas linhas? Sim. O assunto é saúde. Ok? Assunto do texto é amplo, global e envolve vários temas. Então, por exemplo, a palavra saúde, uma palavrinha só, mas a gente pode falar sobre saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto, saúde do idoso. A gente pode falar sobre saúde no Brasil, ou numa região específica, saúde e a alimentação orgânica. A gente pode falar muita coisa sobre saúde. E por isso, a gente diz que saúde é um assunto, é uma ideia muito ampla, é uma ideia que envolve muitas outras ideias. Tema do texto
texto é um recorte ou delimitação do assunto do texto. Então, quando você pega alguma coisa bem menor sobre saúde, como eu disse, saúde na infância, eu estou dando um tema. Eu diminuí, eu recortei saúde. Não quero saber a saúde de todas as faixas etárias. Eu quero saber sobre a saúde na infância. Deu para perceber a diferença de assunto e de tema? Agora, vamos para o exercício 2. Releia o último quadrinho da tirinha 1 e responda. A balança dizendo, minha nossa. Que sentido há na fala, minha nossa? Então, olha só. Bem, vamos pensar aqui. A gente tem que ver todo o contexto, né? Se é uma pessoa magra, mas muito magra, com a saúde debilitada, fraquinho, que venha subir na balança, a balança, se ela dissesse, minha nossa, queria, essa expressão estaria dizendo que alguma coisa está errada na saúde da pessoa, ela está abaixo do peso demais e está doente. A balança falando minha nossa com Garfield é totalmente contrário, porque o Garfield adora doces. Então, o Garfield ali, a balança disse minha nossa para indicar que ele está fora do padrão, só que para cima. Não está com a saúde legal. Se alguém no peso ideal e com a saúde legal sobe na balança, poderia estar escrito também minha nossa, mas aí a gente saberia pelas imagens que esse minha nossa aí está dizendo, ó, saúde ok, parabéns. Então viram como é importante a gente fazer uma leitura do que está em torno de uma frase, uma palavra, para a gente poder entender o que ela quer dizer? A mesma expressão poderia estar dizendo coisas diferentes se as imagens fossem diferentes também, ok? Nesse caso, se minha nossa é uma surpresa que não é fácil não, tá bom pro lado do Garfield. Garfield gosta de comer besteira, adora lasanha, para quem costuma ler suas tirinhas, e ele com certeza está acima do peso e não está saudável. B. O que revela a expressão de Garfield nesse quadrinho? A cara do Garfield está com o olhinho baixo, deixa eu ver se você vai ver, que é um olhinho meio de desprezo, e a boquinha dele está assim, ó, fazendo uma minhoquinha. Isso significa que Garfield não gostou muito do resultado, né? Ele não está bravo, não está satisfeito. Toda vez que você diz não gostar da fruta X, o universo fica bastante chateado, manda logo a reação. Agora responda, de acordo com o texto da tirinha 2, que motivo leva o universo a ficar chateado? Então, olha, toda vez que você diz não gostar da fruta X. Então, a ideia é o seguinte, sabe-se que a fruta é saudável. E toda vez que alguém não quer comer a fruta algo saudável, ele diz que o universo se chateia, porque está fazendo mal ao próprio ser humano, né? A própria existência. Então, a resposta aí é a má alimentação ou não gostar da boa alimentação que a personagem demonstrou ali não gostar mesmo. Página 41. As tirinhas que você leu abordam um assunto muito importante para a nossa vida, o cuidado que devemos ter com nossa saúde. Vamos ler um trecho de uma entrevista com a doutora Jaqueline Leão, nutricionista que fala da importância da alimentação saudável. Então, nós temos aí, olha, um texto que é entrevista. Por que é importante estimular hábitos alimentares saudáveis nas crianças? Doutora Jaqueline, é importante para a prevenção e a longevidade saudável. Hoje em dia, temos cada vez mais crianças com doenças comuns para adultos e adultos com doenças que só teriam na terceira idade. O trabalho da nutrição com crianças e adolescentes é a prevenção de problemas futuros. Que consequência a má alimentação pode ter na vida das crianças? O impacto é essa epidemia, a obesidade. As doenças como diabetes,
hipertensão, cardiovasculares. Hoje em dia, a realidade é correr para a farmácia, correr para o médico, mas ninguém se atenta a estar bem e entender que são os nutrientes que vão fazer a diferença. De que forma podemos estimular as crianças? Eu gosto muito de incentivar as crianças a fazer horta em casa, a plantar, a mandar foto, a experimentar uma colher e não um prato cheio. O importante é mastigar, é descobrir sabores e texturas. Pergunta número 1. De acordo com a doutora Jaqueline Leão, por que é importante estimular hábitos alimentares saudáveis? No primeiro parágrafo, ela já responde: para prevenção e longevidade saudável, ou seja, prevenção de problemas futuros. Questão número 2. Em uma entrevista, duas pessoas conversam. O entrevistador faz perguntas ao entrevistado a fim de obter informações sobre determinado assunto. Como esse diálogo está marcado no texto? Então, a gente já viu que textos diferentes, eles se apresentam, são escritos de forma diferente. Nesse caso aqui, a entrevista, ela é marcada por perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E como eu vou saber quem está perguntando e quem está respondendo? Número 1, a pergunta é feita com uma interrogação no final, então a gente já sabe que é pergunta. Mas, além disso, como esse texto está marcado? Olha, há um desenho de um megafone ao lado da pergunta. 2, a pergunta está em negrito, ou seja, ela está mais escura do que as respostas. Então, logo que olhamos para o texto, a gente pode perceber que o que está escrito em negrito é pergunta. O que está escrito sem o negrito é a resposta. Além disso, a gente tem, antes do início da resposta, entre parênteses, o nome da pessoa que está sendo entrevistada. E 2 pontos indicando que ela está falando alguma coisa. Ok? Então, essa é a formação, né, o formato da entrevista. Número 3. Responda. Como você faria para estimular seus colegas a manterem hábitos alimentares saudáveis? Essa pergunta é pessoal, mas eu acredito que no mundo virtual e nesse momento em que estamos em quarentena, uma ótima maneira é usar as redes sociais. Então, você pode usar o Twitter, você pode usar o Hangout Meets, e-mail, Facebook, Instagram, o WhatsApp e outras formas para mandar mensagens, informações, para dar receitas bem gostosas e que sejam feitas com alimentação saudável. Certo? Ok. Agora, a gente vai para outra página. Página 42, responder as... Na página 42, ela é uma atividade que é para você fazer uma entrevista, ok? Ele dá um site também aqui do Multirio e você clica lá para ver, que aí você vai ouvir a entrevista que foi feita com a doutora Viviane Ellen, médica endocrinologista. Isso aí, então, você pode, usando a rede social, fazer esse trabalhozinho aqui, ok? Página 43. Este texto é um infográfico. Quem já ouviu falar de infográfico? Então, olha só. Info é de informação. Gráfico tem a ver com escrita, grafia, né? Mas aqui é a ideia de uma imagem que te passa informações através de linhas, números, e infográfico tem também os desenhos. Então, olha só. O infográfico serve para transmitir informações por meio do uso de imagens,
desenhos e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto resumido e é utilizado em jornais, ok? Opa, a minha câmera aqui. Então, você tem aí o infográfico e aí o título é Vontade de Mudar. Pesquisa mostra que brasileiro gostaria de adotar hábitos mais saudáveis. 80% dos entrevistados acreditam que devem mudar os hábitos alimentares. 68% disseram que mudaram os hábitos alimentares nos 2 últimos anos. 40% dos entrevistados praticam exercício físico. Aí a gente tem, então, aqui informações em porcentagem. Ao lado dessas informações, a gente tem um círculo dentro de outro círculo. E está escrito assim, adota hábitos saudáveis. Então, a gente sabe aqui que está falando de quem tem hábitos saudáveis. O pedacinho em cinza, pequenininho, está se referindo assim, ou seja, sim, essas pessoas adotam hábitos saudáveis. Esse em azul, enorme, quase todo, não. Essas pessoas não adotam hábitos saudáveis. E aí vem a pergunta número 1 sobre essa informação. Segundo esse gráfico, a maioria dos brasileiros afirma adotar ou não adotar hábitos saudáveis. A gente vai ver que a maior parte, mas muito maior, não adota hábitos saudáveis. Que chato, né? Que triste. Mas essa é a informação que a gente está recebendo, olha. Depois nós temos abaixo, assim, dicas para melhorar a qualidade da sua alimentação. Nós temos, de um lado, número 1, alimentos processados. Alimentos processados são os alimentos feitos em indústria, processados em indústria, então, o que é enlatado, que vem nos saquinhos, não é nada que você faça pegando o alimento direto da horta ou coisa assim. Reduzir o consumo de alimentos processados e aumentar o de alimentos in natura ou minimamente processados. Isso significa, por exemplo, reduzir refrigerantes, biscoitos industrializados e aumentar o consumo de frutas, sucos naturais, verduras, legumes, cereais e grãos, agricultura familiar e não apenas dos supermercados. Quando a gente fala de alimentação orgânica, a gente está falando daquela alimentação que onde não foi colocado inseticida, né? Não foi colocado nenhum agrotóxico, nenhum veneno para matar os fungos que podem fazer mal àquela planta. Então, se você planta em casa, se alguém tem uma plantaçãozinha pequena em casa, é fácil de cuidar, está sempre renovando, né? Não precisa de agrotóxico. Então, ela é mais natural. 3. Sal, açúcar e gorduras. Reduza a ingestão de alimentos que têm acréscimos de sal, açúcar, gordura e evite esses itens nas preparações que você faz. É difícil se livrar do açúcar e do sal, por isso é bom ir diminuindo aos poucos. Cada vez colocando menos sal para você ir se acostumando. Depois que se acostuma, ó, facinho, não querer mais sal, achar tudo salgado ou tudo doce demais. Mas é essa a orientação. Preparo dos alimentos. Procure desenvolver habilidades simples de preparo dos alimentos e distribua essa tarefa entre todos os membros da família. O cuidado com a alimentação e saúde é tarefa de todos e pode ser adotada de forma prazerosa e coletiva. Pergunta número 2. Segundo o texto, além das questões alimentares que outro hábito é saudável? Então, a gente viu ali que, tirando a alimentação, tem um hábito que diz aqui que é praticar exercícios físicos. Então, você pode correr, fazer polichinelo, pular corda, praticar um esporte, né? Agora em quarentena não dá, mas pode fazer exercício pelo YouTube. Dê exemplos de alimentos processados citados no texto. Então, o texto fala de 2: refrigerantes, biscoitos industrializados. 4.
Segundo o texto, de quem é a responsabilidade pelo cuidado com a alimentação e a saúde? O texto vai nos dizer lá que a alimentação e saúde de uma família é responsabilidade de todos os membros da família. Não só da mãe, não só do pai. E é verdade. Então todo mundo tem que colaborar, comendo o que é feito e ajudando a preparar coisas saudáveis. 5. Observe os verbos que iniciam as dicas 2, 3 e 4. O que eles têm em comum? Então vamos ler esses verbos, ó. Reduzir, procure, procure, reduza. Todos os 4 verbos dão a ideia de aconselhamento, de dizer o que você tem que fazer, de orientar. Ok? Bem, página 44. Na página 44 nós temos gráficos. Não são infográficos, não está cheio de desenhos e imagens. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados. Geralmente são utilizados para demonstrar tendências e ainda comparar informações. Aí nós temos esse gráfico aí sobre a taxa de obesidade entre adultos por região do país. Aliás, desculpa, região do mundo, diga. Então a gente tem Ásia, África, Europa, América Latina, Caribe, América do Norte e Oceania. A primeira pergunta é: em que grupo está nosso país? Então, nosso país, Brasil, fica localizado ali na América Latina. 2. Em geral, a obesidade é maior em homens ou mulheres? Então, a gente vai ver que, lendo o gráfico, onde tem a cor escura, está se referindo a homens, tá? Isso que está em cima. Onde há a cor mais clara, refere-se a mulheres. Então, a gente vai ver que as mulheres têm os seus desenhos ali mais altos. Então, a gente vê que em todos eles a mulher tem uma tendência maior à obesidade do que os homens. E isso tem muito a ver com as questões dos hormônios femininos também, né, que mexem com o organismo da mulher completamente. Bom, por isso, mulheres, meninas, não esperem ficar com obesidade, que é uma doença. Comecem a fazer exercício sempre, uma boa alimentação. Bem, aqui há uma sugestão de produção de texto, ok? Você vai fazer um roteiro de entrevista, vai entrevistar alguém. Aqui fala que vai entrevistar a merendeira, mas a gente não está na escola. Então, você pode entrevistar alguém pela rede social. Procurar lá, jogar as perguntas, ok? Para organizar um bom roteiro de entrevista, você poderá seguir o passo a passo abaixo. E aí tem: defina quem será entrevistado, se escreve o nome, combine com ele ou ela um dia e horário para vocês conversarem, apresente o entrevistado o assunto que vocês irão tratar, hábitos de alimentação e saúde, então tem que falar sobre isso. Antes de começar a entrevista, sugerimos que você redija algumas perguntas a serem feitas ao entrevistado. Isso vai ajudá-lo a organizar a conversa. Então, assim, redigir é escrever. O que você vai perguntar? Chegar na hora e perguntar fica às vezes complicado, né? Então, faz várias perguntinhas que tem a ver com o tema, que é sobre alimentação e hábitos de alimentação e saúde. Seus registros... Vamos lá. Durante a entrevista, você vai registrar as respostas do entrevistado no seu caderno. Seus registros poderão fazer parte de uma coletânea de informações que deverá ser compartilhada com a sua turma. Vamos lá, você é capaz. Página 45, a gente tem aqui um passo a passo. É um outro tipo de texto, mas que é um texto também de informação. Nesse caso, esse texto dá orientação como preparar uma horta. Gente, já pensou que legal você ter sua horta dentro de casa? Né? Olha só. Então, ele vai pensar o seguinte, ele vai dizer localização, você vai escolher o local e ele te dá as orientações. Ferramentas, o que você tem que usar? Enxada, regador, isso aí, enxada quando é um terreno grande. No caso de pessoas que não têm muito terreno, pode usar qualquer ferramenta como uma colher
para poder cavar, né, o buraco para colocar a plantinha. Preparo do canteiro, então ele vai dizer como que faz. Preparo para o plantio. Dá uma lida bem e olha, se você fizer esse canteiro, eu quero ver. Então você manda foto para a escola, tá? Para o deputado Hilton Gama, para o nosso diretor, João, poder compartilhar comigo, ok? Ou você manda para esse e-mail que vai aparecer aí na tela. Agora a gente vai terminar hoje nosso vídeo com a última página, a página 46, conversando sobre o texto. Então, o texto que a gente acabou de ver lá é um texto de instrução. Sua principal característica é oferecer informação para nos instruir a fazer determinadas coisas, como fazer um bolo, montar um jogo, manusear um aparelho. Tudo que a gente vai usar aqui no Quizzou é bom ter um manual, né, que explica como fazer. Hoje em dia, inclusive, nós temos muitas informações em blogs, em tutoriais, né, ensinando como mexer, por exemplo, em vários aplicativos. Então, a gente precisa realmente de textos informativos. Que tema é abordado no texto? O tema é a alimentação saudável. Então, fazendo uma horta. Produção do texto. Aqui, ele vai pedir para você escrever um texto informativo sobre algum dos legumes ou verdura, mas caso em casa plantar verdura, né, que você cultivou. Então, você vai fazer aí, ou que seja a sua plantinha favorita, a sua hortaliça, o verdinho, para comer. Você vai fazer uma receita colocando os ingredientes, o modo de preparo e o tempo de preparo. Precisa inventar? Não. Você vai escrever aqui algo que você já conhece. Agora, se você for um Masterchef e criar alguma receita saborosa, muito bom. Compartilha com a gente também, que eu quero experimentar. Ficamos por aqui. Então, e eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido bem legal. Ok? Um beijo bem, ó, no core.